Primeiro porque eu acho que é um acessório importante do método, né? Um acessório muito interessante, muito bacana, mas de alguma forma talvez as pessoas tenham, digamos assim, um certo equívoco na hora de usar esse acessório. Isso é só a minha opinião, tá, gente? Existem muitas maneiras de você usar, enfim, né? Muitas formas de você utilizar. Mas eu acredito que esse acessório deva ser utilizado de uma certa forma, enfatizando algumas coisas e não outras, ok? E é sobre isso que eu vou falar com vocês na live de hoje, tá bom? Para começar o assunto, eu quero falar um pouquinho sobre primeiro a ideia da ferramenta, tá? Isso é uma coisa muito importante. Eu sempre trabalho com o pessoal que faz curso comigo, né? O pessoal que está dentro da jornada. Eu sempre gosto muito de trabalhar com essa noção da pessoa entender a ideia que está por trás da criação do Joseph, ok? Isso é muito importante porque isso dá um sentido, né, para o nosso trabalho, tá? Então, fala Alisson, meu camarada, beleza? Obrigado aí por hoje, hein? Tá bom? Valeu! Então, gente, para falar sobre o Magic Circle, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse acessório, né, que está aqui, ó. Hoje, os acessórios do Magic Circle, eles têm um formato um pouco mais moderno, né, e etc. Mas na época do Joe, ele diz alguns livros sobre Pilates, que ele, na verdade, tirou esse acessório daqueles anéis de barris, né, de chopp e tal. E alguns livros, por exemplo, esse livro aqui da Cecília Panelli é um livro que fala sobre isso, né, que fala sobre essa origem do acessório. O próprio livro da Inélia Garcia também fala sobre isso, né, que ele trouxe, na verdade, esse acessório, essa ideia de um barril, né, de chopp, aqueles anéis e tal. E a princípio o Joseph Pilates direcionava mais esse trabalho do Magic Circle, principalmente mais focado para o público masculino, ok? Desculpa, feminino, para o público feminino, tá? E o fato é que hoje em dia saiu recentemente uma biografia, né, que é muito até comentada aí hoje em dia na internet, de um autor chamado John Steele. Inclusive foi o próprio Alisson que está vendo essa live que conseguiu um exemplar aí para mim, para eu dar uma lida nessa biografia. Esse John Steele, na verdade, foi um advogado, né? Um advogado que teve um contato com o Joseph já mais para o final, assim, né, da vida dele e tal. Ele teve um contato bem próximo com o Joseph, passou a treinar no estúdio do Joseph, passou, inclusive, a frequentar a casa do Joseph. Ele foi convidado pela Clara para ir num jantar lá na casa do Joseph, né, para bater um papo e etc. Então, nessa biografia, ele conta muitas histórias dessa vivência que ele teve com o Joseph, o John Steele. Inclusive, os meninos do Retorno à Contrologia fizeram uma live com o autor desse livro. Foi uma live muito interessante. Depois, se vocês puderem ver, entra lá no canal deles no YouTube, ok? Retorno à Contrologia, tem uma live com o autor desse livro, o John Steele, ok? E, num determinado momento do livro, ele faz referência à questão do Magic Circle. E ele faz uma referência de uma conversa que ele teve com o Joseph, né?
Eles estavam andando na 8ª Avenida, ele e o Joseph batendo um papo e etc. E o Joseph começa a falar para o John Steele, isso ele conta no livro, tá bom, gente? Ele começa a falar para o John Steele, né, que muito do que ele pensou sobre o Pilates, o próprio Joseph, né, tinha a ver, inclusive, com a questão da sexualidade, né? Num sentido, inclusive, de melhorar a performance mesmo, né, sexual. E é uma coisa até muito inusitada, a gente não ouve, né, muito essas coisas, mas o John Steele conta isso no livro dele, ok? E aí o Joseph fala sobre, ele dá o exemplo do Magic Circle, né? E ele fala, ó, inclusive, esse acessório que eu criei é um acessório que eu uso principalmente muito com o público feminino, né? E eu uso entre as coxas, uso nos braços, né? Peço para pessoal, para as mulheres apertar e tal, isso, né? Para fortalecer essas regiões e tal. E aí ele vai falar que muitas vezes elas perguntam para ele, mas por que você deu o nome de círculo mágico, né? Por que esse nome de mágico? E aí o Joe, ele fala para o John Steele, ele fala que ele não fala exatamente, né, o motivo que ele deu esse nome para as mulheres. Ele fala para elas que, na verdade, a mágica seria delas sentirem a tonificação, sentir a força, né, sentir o tônus, mas que, no fundo, o que ele queria realmente com relação ao nome mágico, né, magic, de mágico, era justamente que eles pudessem levar para que ele pudesse levar para essas mulheres um ato sexual que pudesse ser algo mágico, realmente. E que elas pudessem proporcionar isso também para o seu parceiro, né? E aí, possivelmente, ele fala até da questão do assoalho pélvico, né? De fortalecer esses músculos do períneo, coisas desse tipo, ok? Então, isso é também um dado, né? Que o John Steele coloca no livro dele, na biografia. Uma coisa muito interessante, né? Que o Joseph pensava sobre essas questões, inclusive relacionada com a sexualidade, ok? E por que eu estou falando isso, galera? Por que eu estou falando tudo isso? Porque, no fundo, a gente pode realmente usar o Magic Circle com muitos objetivos, né? Eu aqui preparando essa live, pensando quais são as funções desse acessório, né? Quais são as funções? Eu elaborei aqui pelo menos umas 6 funções, tá certo? E eu acho que talvez a que menos faz sentido para mim, eu como professor de Pilates, é justamente essa função de ganhar força com o Magic Circle. Por quê? Porque, na verdade, se você for ver bem, em termos de resistência, né, do aparelho, se bem que o Joseph, o Magic Circle dele original, ele era um Magic Circle bem mais resistente, né, do que esses hoje em dia, ok? Mas o fato é que, se você for ver bem, a ideia do Magic Circle, né, em termos, vamos pensar, da resistência que ele oferece para o nosso corpo, ele não tem uma resistência assim tão grande ao ponto de causar um efeito, né, de você hipertrofiar a musculatura ou mesmo ganhar níveis de força muito além do que talvez ali a pessoa já tenha e etc. Então, se o aparelho ele não foi feito tanto com essa finalidade, qual seria a finalidade do acessório, né? Qual seria a finalidade dele? E aí eu elaborei algumas coisas aqui que eu gostaria de comentar com vocês antes da gente ir para a parte prática, tá bom? Muito bem.
Então, na minha opinião, a maneira equivocada da gente usar esse acessório é pedindo para os nossos alunos, né, seja ele em qualquer posição, seja ele nos braços, seja ele nas pernas, é a gente começar a pedir uma força, né, aquela coisa, né, apertar o aparelho, apertar. Eu acho que existem outras coisas no meio do Pilates que podem contribuir com esse objetivo e talvez não o Magic Circle, ok? Então esse é o primeiro ponto. Então esse eu acho que na verdade é a forma, digamos assim, equivocada de você utilizar o acessório. Dentro disso, quais seriam as funções desse acessório? Bom, uma primeira função que eu destaquei aqui é justamente a questão de a gente ensinar para os nossos alunos, né, uma organização, principalmente das posições dos nossos membros, ok? Então, o aluno ele começar a entender, na verdade, como que ele vai organizar os membros superiores, como que ele vai organizar os membros inferiores, a partir, na verdade, de um conceito que a gente pode chamar, na verdade, de uma espécie de criação de espaço articular. Pô, Alexandre, o que é isso? Basicamente é o seguinte, é uma coisa muito simples. Vocês têm que imaginar que quando o aluno de vocês ele chega no estúdio, o aluno iniciante, né? Eu hoje mesmo, acabei agora, das 7h30 às 8h30, eu dei uma aula teste para 2 pessoas. E como eu estava com essa live na cabeça, né, eu observando ali eles se movimentando, né, eu percebia quando eles foram fazer alguns movimentos, né, principalmente com os braços, aonde eles não têm, né, uma base para apoiar as mãos, ou essa cadeia cinética está aberta, né, é muito difícil o aluno iniciante conseguir entender exatamente, logo no primeiro momento, como que ele vai posicionar de uma forma adequada os membros superiores, né? Como que ele vai organizar, por exemplo, o punho, como que ele vai organizar a posição do antebraço, a posição do braço, né? Como que ele vai manter o cotovelo dele, por exemplo, sem hiperestender, né? Sem jogar em uma hiperextensão, como que ele vai manter o posicionamento, na verdade, dos ombros, sem fechar o espaço no peito, né? Como que ele vai posicionar as escápulas, sem retrair as escápulas ou sem abrir as escápulas demais. Enfim, né? Uma organização global que é importante, na verdade, principalmente para quê? Justamente para o aluno começar a fazer uma outra função, que eu acho que é uma função importante também de um Magic Circle, que é justamente ele começar a entender, a partir da organização corporal, como ele pode fazer a condução da força. O que é isso, Alexandre? Conduzir a força. Significa o aluno começar a aprender no Pilates, gente, presta atenção, ó. Anota isso aí em algum lugar, por favor, porque essa é a diferença do Pilates para as outras modalidades esportivas, de fitness, que a gente acaba fazendo por aí, ok? Sempre no Pilates a gente vai buscar um movimento onde existe uma coativação da musculatura. O que é isso, coativação? O que é essa coativação? Significa o seguinte, ó, quando você faz um movimento como esse aqui, ó, imagina lá o cara que está lá na academia, ele quer malhar o bíceps, certo? Aí ele pega o halter e ele faz um movimento, né, de flexão do cotovelo contra a resistência do halter e aí ele ativa de uma maneira concêntrica o bíceps, tá certo? E depois volta, ok? Isso, na verdade, é uma contração mais isolada dessa musculatura e quando ele contrai, ele não está muito preocupado com o tríceps dele, entendeu?
Ele não está muito preocupado, na verdade, em manter uma coativação entre uma região do braço dele e a outra. Ele não está, ele está preocupado em malhar o bíceps, ganhar força e hipertrofiar o bíceps. No Pilates, gente, a parada não é assim. É diferente. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça, a gente precisa entender. Por isso que não adianta você querer usar o Magic Circle como uma musculação no Pilates. Porque você vai perder, na verdade, a cereja do bolo. E qual é essa cereja do bolo? A cereja do bolo é justamente o aluno começar a entender aos poucos, não é de uma hora para outra, ok? Eu não fiquei ensinando essas coisas na aula de hoje, na aula experimental dos alunos, tá bom? Eu suar, se mexeram. Só que, aos poucos, eu vou refinar o deles. E eu vou fazer eles entenderem que quando eles fazem um movimento, seja ele qual for, no braço, na perna, no tronco, eles vão precisar manter uma coativação de uma região do corpo em relação à outra, de um agonista e um antagonista. E isso, na verdade, vai fazer com que eles consigam, ao longo do tempo, manter uma organização corporal aonde cada vez mais a gente vai conseguir otimizar o que a gente chama de powerhouse. Ok? Powerhouse. O que é isso, powerhouse? O que é essa história de powerhouse, Alexandre? Aí eu vou definir isso relacionado ao que eu entendo que seja o powerhouse, tá bom? E não uma definição assim tão mais corriqueira que às vezes vocês vão ouvir por aí, tá? Mas eu vou definir isso um pouquinho mais para frente, ok? Então, a primeira coisa que vocês precisam ter na cabeça de vocês e ter em mente é que uma das funções importantes, então, do Magic Circle é justamente essa. Primeiro, organização dos segmentos corporais, ok? Depois, outra função, movimentos, fazer o aluno entender como ele pode se movimentar, criando espaço articular, sem hiperestender o cotovelo, sem hiperestender o joelho, ok? Sem retroverter uma bacia ou anteverter, né? Mantendo, né, essas articulações com um certo espaço, tá certo? Essa é uma outra função muito importante. Uma outra coisa que eu anotei aqui é ele aprender como ele vai conduzir a força dos membros para a região central e da região central para os membros. Ok? Então, quando a gente pega um acessório como esse, por exemplo, né? Querendo ou não, a gente fecha uma cadeia cinética, a partir do momento em que a gente tem um apoio nas mãos, obviamente vai ser muito mais fácil de começar a perceber como ele pode conduzir essa força dos membros da região central e o caminho inverso da região central para os membros. Ok? Tudo bem? Beleza? Então eu já falei aí 3 funções, certo? Organização dos segmentos, espaço articular, condução da força. Ok? E uma outra questão importante é, para a gente fechar, né, essa parte mais conceitual, é justamente utilizar o Magic Circle para inserir no aluno, aos poucos, os 3 conceitos da técnica de movimento do Pilates, que são os conceitos muito importantes. Quais são eles? Alunos da jornada podem colocar para mim, por favor. Quais são os 3 conceitos que fazem parte da técnica de movimento que vão, na verdade, fechar
né, essa parte mais conceitual da utilização desse acessório, né, como uma ferramenta importante para a organização do gesto motor. Pergunta de prova. Pergunta de prova. Quais são os 3 conceitos? Tá falhando ainda, gente? Tá travando, é? Se continuar, eu vou ter que sair e voltar de novo. Isso, Adriana, boa. Eu perguntei, isso, Grazi, melhorou, beleza. Eu perguntei quais são os 3 conceitos, né, que a gente vai procurar inserir com o Magic Circle, né, e que faz parte da técnica de movimento do Pilates. Isso, Grazi. Connect to the back, conexão das extremidades com as costas, box alignment, caixa de alinhamento, isso, e o two-way stretch, ok? Beleza? Então esses são os conceitos, né, importantes que esse aparelhinho pode ajudar muito também o nosso aluno a entender o que significa isso. Ok? Tudo bem? Beleza? Então, vamos recapitular. Voltou o áudio, gente? Só para eu... Isso, Gi, muito bom. Isso aí. Isso, muito bom. Voltou o áudio? Legal. Então, vamos recapitular. Quais são as funções que eu acho mais importantes do Magic Circle, ok? As funções importantes do Magic Circle. A primeira, relacionada com organização dos segmentos. Fazer o aluno entender como ele vai organizar punho, antebraço, braço, ombro, bacia, né? Coxo femoral, coxa, perna. Ok? Tudo bem? Pé, né? Trabalhar com essa organização dos membros, ok? Depois, fazer movimentos sempre com espaço articular, ok? Criando espaço articular, né? Sem hiperestender articulações, mantendo os encaixes, tá certo? Depois, aprender a conduzir a força da extremidade para o centro, do centro para a extremidade, tá certo? E inserir os conceitos que fazem parte desse conceito do Powerhouse, tá certo? Quando a gente fala em Powerhouse no Pilates, gente, quando eu, Alexandre, falo em Powerhouse no Pilates, eu sempre estou falando, eu tirei um pouco da minha mente essa ideia de hierarquizar uma região do corpo somente, ok? Para mim hoje, Powerhouse, na verdade, é uma organização global do corpo, ok? Uma organização global que vai facilitar justamente o aluno a ele, na verdade, conduzir essa força das extremidades para o centro e do centro para as extremidades. Para mim isso é o Powerhouse. E quanto mais o aluno insere esses 3 conceitos que a gente acabou de falar dentro do movimento, mais ele se movimenta com organização e, consequentemente, mais ele vai conseguir, na verdade, otimizar essa condução. Quando eu falo força, não é essa coisa de quanto mais força, melhor. Não é isso. Pelo contrário, na verdade, é ele achar
uma espécie assim da justa medida. Dá para entender isso? Eu acho que uma boa aula de Pilates, ela ensina para o aluno que a questão da força não é o quanto mais melhor. Na verdade, é você achar o suficiente em relação a uma demanda tanto de força como de flexibilidade, como de estabilidade e mobilidade, para a demanda que a tarefa está exigindo. E não a ideia do quanto mais melhor. Que é o que acontece, por exemplo, quando você vai, às vezes você chega de repente, uma bailarina, né? Uma bailarina que tem uma mobilidade muito grande no corpo. Você vai querer bater nessa tecla e querer promover ainda mais mobilidade para o corpo dessa pessoa? Você precisa ir um pouco no contraponto, entende? Então, eu acho que o Joseph Pilates, ele criou essas ferramentas, ele criou, na verdade, né, esses acessórios, os próprios equipamentos dele, justamente para isso, okay? Para a gente, na verdade, encontrar com o nosso aluno essa justa medida, okay? Esse equilíbrio. O Joe fala muito disso, né? Eu estou fazendo a leitura do Return to Life no meu Telegram e a gente já viu várias vezes, em várias partes do livro, onde ele fala sobre essa questão de que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Que um corpo harmônico é um corpo que, na verdade, busca esse equilíbrio, busca uma harmonia, né? Exatamente. Ok? Tá bom? Beleza?